Queria ter colocado aqueles dentes falsos de vampiro, mas, né? E aí, submundo, como vocês estão? Esse vídeo é um especial de Halloween em que eu vou contar pra vocês sobre as leituras que eu fiz nesse mês. Ano passado eu comecei esse projetinho em que no mês do Halloween eu me proponho a ler livros com essa temática de terror. Só que não apenas livros de terror e também com alguma outra coisa. Ano passado eu li os mestres do terror. Eu li aqueles livros de autores de grandes nomes como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, Stephen King. Se vocês quiserem assistir vai estar aqui nos cards. E esse ano eu decidi ler os clássicos de terror. Eu li aqueles livros que permeiam mesmo depois de décadas ou séculos e que são importantíssimos para nossa literatura. Mas antes de começar, já deixa o seu like, né? Só pela essa maquiagem já vale seu like. Se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito, compartilha com seus amigos. E lembrando que se vocês quiserem comprar esses livros ou outros livros ou qualquer coisa mesmo na Amazon, um par de meias, um ralador de alho, por favor usem o meu link que vai estar aqui na descrição e usando esse link vocês ajudam muito o canal a crescer. E também convido vocês a conhecerem o Instagram do canal, que é @estantecósmica. Por lá eu sempre posto das promoções, comento sobre os livros que eu tô lendo, fico mais próxima de vocês. Então se vocês quiserem, não deixem de dar uma passadinha lá. Agora começando a falar sobre os livros. Esse mês foi um mês de ótimas leituras, eu fiquei surpresa, todos os livros teve nota alta, eu gostei de todos. Mesmo sendo livros de horror e suspense, nenhum aqui dá medo, são mais livros que fazem a gente refletir. A maioria são de literatura gótica e também de terror psicológico, que é aquele que fica dentro da nossa cabeça, fazendo a gente se sentir angustiado, mas não aterrorizado. Mas mesmo assim eu contesto a minha escolha e não sei se eu vou fazer isso ano que vem, porque por mais que todos os livros tenham sido ótimos, ficou meio maçante ler tantos livros parecidos um seguido do outro. Não maçante, todos eram uma ótima experiência, mas ficou saturado, toda vez eu tava lendo no mesmo estilo, sabe? Mas eu não me arrependo e amei muito ter conhecido todas essas histórias que eu vou falar pra vocês agora. Eu vou tentar ser bem breve sobre os livros para o vídeo não ficar muito extenso e também não vou dar spoiler nenhum, eu vou contar só um pouquinho sobre a sinopse, uma coisa bem mais simples e vou falar mais sobre o que o livro transmite quando você lê. Eu comecei o mês lendo a Santíssima Trindade do terror gótico, que é Drácula, Frankenstein e O Médico e o Monstro. Drácula é um romance vitoriano contado de forma epistolar. Não tem aquela narrativa contínua, ele é composto por fragmentos de cartas, jornais, diários, essas coisas. E essa forma de narrativa é muito interessante porque além de ela dar aquele ar de veracidade, por parecer mesmo que aqui é só um compilado de diários de uma coisa que realmente aconteceu, também permite que a gente conheça mais a fundo os personagens, acompanhando o ponto de vista de cada um. Aqui, no início, um ajudante de advogado vai até uma casa na Transilvânia, um castelo bem assim, recluso, pra conversar lá, decidir algumas coisas com um conde que vai se mudar da Transilvânia para Londres. E esse conde não é ninguém menos que o Conde Drácula. Porque, como o conde explica, Londres é o epicentro de toda a evolução humana, de civilização, tá em ascensão e também por causa da seleta variedade de vítimas, né? Mas essa parte ele não fala. Essa primeira parte do livro a gente tem muito mais contato com o Drácula, ele tá lá presente. E depois disso o livro foca mais na aventura das pessoas que estão contra o Drácula. Se forma esse pequeno grupo de amigos, né, composto por médicos, um advogado, um nobre, etc. E esse grupo de amigos se junta mesmo porque uma das personagens está doente, ela tá anêmica, ela tá muito mal. E aos poucos que eles vão descobrindo a verdade e a causa dessa doença dela. O livro tem uma ambientação muito trabalhada, o tempo todo a gente pode sentir a tensão e uma aflição que esse terror tá passando pra gente. E ao mesmo tempo que ele mostra toda essa história terrível, também foca bastante na relação entre os personagens. Pelo livro a gente consegue entender bastante os costumes e hábitos da época e também os avanços, as tecnologias, por exemplo, a transfusão de sangue. E o livro tem personagens femininas que são perspicazes, são inteligentes, são heroínas e isso muda um pouco a maneira que as mulheres eram retratadas nas histórias naquela época. Não que o livro possuísse pensamentos à frente do seu tempo, né? Tem até um momento em que dizem pra personagem que ela tem um cérebro de homem e um coração de mulher. Mas quando a gente lê clássico, infelizmente esse tipo de coisa aparece com frequência e a gente tem que relevar. Esse livro aqui é de uma importância tremenda, ele que disseminou o vampiro na literatura e na cultura. Todo mundo conhece o nome Drácula, mesmo que nem tenha tido contato com a história do Bram Stoker, ou mesmo com filmes de Drácula. E não é aquele livro que tem aquela vibe de susto, medo, mas sim é aquele livro de terror que tem outros propósitos, que faz a gente refletir bastante. Principalmente sobre como o mal que está presente pode interferir na bondade humana. Inclusive é isso que os personagens têm mais medo, não é nem de morrerem, e sim de serem transformados em vampiro, serem corrompidos por esse mal. Aliás, muitos livros aqui trazem essa dualidade entre o bem e o mal.
Agora, Frankenstein, da Mary Shelley, é outro livro super importante, tanto por ser um dos primórdios da ficção científica, quanto por ter sido escrito por uma mulher. A vida da Mary Shelley, a autora desse livro, foi muito marcada pela morte. A mãe dela morreu, a irmã dela morreu, os filhos dela morreram, o marido dela depois morreu. E muitas pessoas dizem que foi exatamente isso que fez ela trabalhar tanto sobre a morte e sobre a imortalidade nos contos e nos livros dela. Ela sempre esteve rodeada de literatura, a mãe dela era escritora feminista, o pai dela também era escritor, o marido dela era poeta. E a história de Frankenstein surgiu de uma brincadeira. Ela estava ali com os amigos e com o marido dela, e então eles tiveram a ideia de cada um contar uma história de terror e ver quem conseguia assustar mais os outros. Ela inicialmente não conseguiu pensar na história, e uma notícia que apareceu no jornal fez ela ficar pensando muito sobre ressuscitação, e foi o que fez ela ter um pesadelo com Frankenstein e a criatura. E daí, desses amigos que estavam contando as histórias de fantasmas, ela foi a única que continuou a história dela e publicou o livro Frankenstein. O monstro dessa história também é muito conhecido, muito adaptado, mas a história desse livro é bem diferente do que a gente costuma ver aí na cultura pop. Victor Frankenstein é um estudioso que está se especializando na vida. Ele estuda composições químicas e todas essas coisas que constituíam o corpo humano e começa a trabalhar em uma criatura. A parte de terror e ficção científica desse livro parece até que fica de lado, porque a história é muito mais um drama. Aborda muito mais a solidão, as necessidades e o que é ser humano. Traz muitas reflexões, não só a história Frankenstein, mas todos os contos desse livro, porque a Mary Shelley está sempre trazendo esse tema, de vida, morte, ressurreição e imortalidade de um jeito diferente em cada conto. E é muito interessante ver como alguns questionamentos desse livro podem ser muito atuais. Por exemplo, sabe quando a gente se pergunta como seria se alguém de um tempo muito anterior ao nosso ressuscitasse agora, como a pessoa reagiria? E ela aborda isso nos contos dela e também sobre como seria ter um tempo de vida muito longo, como seria poder ressuscitar pessoas, e filosofa muito sobre aproveitar a vida e a relação que a gente faz, os laços que a gente faz com as pessoas. Agora, esse livro aqui, O Médico e o Monstro e Outros Experimentos, do Robert Louis Stevenson, também é composto por essa história principal e outros contos. E nesse livro dá pra gente perceber bastante os dois pilares do Stevenson. Tem algumas histórias que são mais macabras, que trazem mais reflexões sobre a maldade do ser humano, e tem a vibe mais de terror, como por exemplo O Médico e o Monstro. E ele também tem histórias que se passam em ilhas, que tem aquela coisa mais de aventura, tem os nativos, tem esse ar de fantasia. Como por exemplo o livro dele, A Ilha do Tesouro, que não tá presente nesse livro aqui. E ele tem essa influência porque ele passou muito tempo da vida dele morando em ilhas distantes, porque ele era uma pessoa bem doente. E mais pro início da vida dele, ele tinha aquela vida mais agitada, em cidade, então a gente consegue perceber as diferenças por onde ele estava vivendo. E por ser um livro com contos, é mais complicado avaliar, porque tem uns contos que a gente gosta mais, uns que a gente não gosta tanto. Por exemplo, o conto A Praia de Falesá, eu não consegui me interessar muito, e é logo o primeiro do livro, o livro logo começa com esse. E tem contos aqui, como Janete a Entortada, que, meu Deus... Inclusive esse conto e outros desse livro, e também do Frankenstein e de outros, tem audiolivros aqui no YouTube super curtinhos, dá pra ouvir em menos de 1 hora, muito legal. De um canal aqui no YouTube que sempre narra contos, o canal chama Conta um Conto, vou deixar aqui na descrição. E esse livro aqui, ele traz bastante a dualidade do ser humano, porque ele mostra que tanto bem quanto mal tá dentro de cada pessoa. No seu interior você tem isso e basta você saber qual você vai deixar transparecer. E isso é até diferente de Drácula, porque Drácula, o mal era o vampiro e as pessoas eram do bem. A narrativa do Stevenson é muito legal, tem aquele suspense que deixa a gente bem aflito, e eu realmente gostei muito desse livro, de todas as coisas que ele aborda sobre quem nós somos. Eu também li Psicose, do Robert Bloch, que livro incrível, com certeza foi o melhor desse mês. Tem um filme desse livro, dirigido pelo Alfred Hitchcock, que é super famoso e também é muito bom, e eu já tinha assistido o filme antes, mas não estraga de jeito nenhum a experiência de leitura do livro. A premissa é mais ou menos a seguinte: a Mary, ela sempre teve uma vida muito limitada, meio pacata, ela sempre teve muitas responsabilidades com os outros, com a família dela, e não teve muito tempo para aproveitar a própria vida dela, não teve tempo para dedicar para si mesma. Então o chefe dela acaba confiando, para ela depositar uma quantia muito alta de dinheiro no banco, e aí que ela vê a possibilidade de escape, a possibilidade de felicidade para ela. Ela foge com esse dinheiro e ela tem o objetivo de morar com o noivo dela, ela vai inventar alguma história de como ela conseguiu esse dinheiro, para que assim eles possam ter a vida que eles sempre sonharam, a felicidade deles. O caminho para casa do noivo dela é muito longo, e quando ela tá na estrada, ela decide parar num hotelzinho ali, meio fora de mão, para ela descansar e também parar para pensar, refletir um pouco mais sobre o que ela tá fazendo, se tá sendo certo ou não.
E é aí que ela conhece o Norman Bates, que é o gerente desse hotel. Ele é uma pessoa muito reclusa, introspectivo, muito solitário e também bem peculiar. Por ele também, assim como ela, ter sempre tido essa responsabilidade de ficar ali com a mãe dele, de cuidar do hotel e tal. E ele nunca se aventurou, nunca saiu dali, sempre teve aquela vida super parada. E aí, em diálogo entre eles, tem muitas reflexões sobre exatamente isso, sabe? Sobre viver, sobre aproveitar a vida, sobre como tudo e todos que estão ao seu redor influenciam em você e no que você faz. E sobre visões que algumas pessoas têm sobre desperdício da vida, sobre responsabilidades, sobre deveres que você tem. Esse diálogo entre eles é uma passagem incrível, tem frases maravilhosas, tanto no livro quanto no filme, é uma das minhas partes preferidas. E paralelo a isso, lá na cidade as pessoas começam a procurar pela Mary. Na verdade não pela Mary, sim pelo dinheiro que ela roubou. A irmã dela tá super preocupada, super aflita com isso. Ela sim tá preocupada com a Mary e ela começa a buscar e tentar saber onde a irmã tá. Primeiro ela vai lá onde o noivo dessa irmã mora e vê com ele se ele tem alguma informação sobre o paradeiro dela. E é nesse momento que o noivo sabe realmente o que aconteceu, né, que ela fugiu com o dinheiro, e tanto ele quanto a irmã dela ficam se perguntando se a Mary realmente fez isso, porque pelo que eles conheciam dela, do caráter dela, ela não era uma pessoa que seria capaz de fazer isso. E aí nesses pensamentos e nessas conversas deles também tem umas frases incríveis sobre conhecer outra pessoa, sabe? Porque a gente nunca vai conhecer inteiramente uma outra pessoa. A gente não conhece nem a si mesmo. E daí eles dois e também o detetive que foi contratado para ir atrás do dinheiro vão começar a procurar e querer saber onde que a Mary está. E tem um final espetacular. Gente, eu gosto muito da resolução, porque ele não é aquela coisa direta assim, ah, beleza, foi isso que aconteceu. Ele traz muitos questionamentos, aborda muitas coisas, assim, o início ao fim desse livro é reflexões e frases incríveis. Esse livro é perfeito, sério. E é muito legal o final também, porque a gente vê que a irmã da Mary, ela não sente raiva. Ela até diz aqui assim, é melhor assim, estranho como as coisas funcionam na vida real. Nenhum de nós suspeitou da verdade, nós só cometemos um erro atrás do outro até fazer as coisas certas pelas razões erradas. E nesse momento eu nem consigo odiar tal pessoa pelo que fez. Essa pessoa deve ter sofrido muito mais do que qualquer um de nós. De certa maneira, eu quase posso entender. Nós não somos tão lúcidos quanto fingimos ser. Não preciso dizer mais nada, né? Apenas leiam. Li também esse mês A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse aqui também é um clássico de terror psicológico. Aqui um doutor tá querendo estudar mais, saber mais sobre fenômenos paranormais. E então ele vai procurando aí um lugar que pareça meio assombrado, que tem essa fama. E ele fica sabendo da Casa da Colina, então ele aluga ali uma estadia pra ficar um tempo lá analisando as coisas. E ele manda um convite para algumas pessoas passarem esse tempo com ele lá. Sempre pessoas que já tiveram contato com algo paranormal, na esperança de que essas pessoas atraiam, assim, torne mais fácil perceber o lado paranormal da casa. Ele manda convite para várias pessoas, mas só duas respondem, a Eleanor e a Theodora. Também um representante da casa tem que ficar esse tempo com eles, que vai ser o Luke, que vai ser o herdeiro dessa casa. A narrativa é em terceira pessoa, mas a gente acompanha totalmente a Eleanor. A Eleanor também foi uma pessoa que sempre teve essa responsabilidade com a família, passou a vida inteira cuidando da mãe dela e nunca fez nada para ela mesma, e agora ela mora de favor com a irmã e o cunhado dela. E a gente acabou de ver no livro anterior, que era Psicose, que não é muito saudável você cuidar dos outros e não cuidar de si mesmo. Então ela vai passar esse tempo nessa casa e é meio como se fosse a liberdade para ela. É a primeira vez que ela se sente livre, que ela se sente feliz, que ela sente como se ela estivesse fazendo alguma coisa para ela mesma. Então ela já tem esse passado, esse trauma, e por isso ela é uma pessoa muito insegura. O tempo todo ela fica se perguntando, ai, será que eles estão mexendo boba? Será que eles estão mexendo chata? E aí, ansiosa do jeito que ela tá, ela é a primeira a chegar na casa, é recepcionada só pelo porteiro, que é super mal educado. E na hora que ela vê a casa, ela já percebe que a casa é errada, simplesmente isso, a casa é desagradável. E aí ela começa a perguntar, cara, será que tô fazendo uma coisa certa vendo aqui? Mas logo chega a Theodora, que é outra moça que vai ficar esse tempo nessa casa, e ela é uma pessoa super divertida, super alegre, então elas formam uma amizade. De cara elas já se dão super bem, se tornam super confidentes, às vezes até parece que é mais do que isso. E também quando as outras pessoas chegam, né, o Luke e o doutor, eles acabam formando uma amizade, a relação deles é super legal. Então a Eleanor acaba ficando meio dependente disso, sabe? Por ela nunca ter tido esse afeto, essa relação, ela acaba se apegando demais a eles, a Theodora e até mesmo a casa em si.
é nítido que a casa tem influência sobre eles. A alteração de humor, do nada eles ficam super felizes, começam a rir. E a casa, por mais que ela seja super esquisita, ela foi projetada pra ser esquisita, sabe? Ela é meio inclinada, tudo é esquisito nela. Ao mesmo tempo, ela não parece ser uma casa assombrada, sabe? Parece ser uma casa só esquisita mesmo. Só que essa influência da casa atinge muito mais a Eleanor, a gente percebe isso. É um pouco complicado porque por mais que seja narrado em terceira pessoa, a gente acompanha a Eleanor. Então o narrador não é tão confiável, a gente não sabe se o que está acontecendo é real ou não. Mas a casa parece chamar a Eleanor, ela parece ser assim o centro das atenções para a casa. E o final é realmente inesperado. Ele é meio em aberto, ele não é em aberto porque a gente sabe exatamente o que aconteceu, mas é como se o livro todo fosse em aberto. Depois que você lê o final, todo o livro tem uma ressignificância, sabe? Você começa a entender as coisas do livro de um jeito totalmente diferente. Então depois que você termina esse livro, você vai ficar pensando e refletindo sobre ele por muito tempo. Eu gostei muito da narrativa desse livro, ela é muito bem construída para deixar o ambiente bem tenso. Ela é sim bem detalhada, bem demorada, porque a casa tem que ser mesmo bem detalhada pra gente entender o sentimento que o ambiente transmite. Também tem frases e passagens muito incríveis. Muita gente se desaponta com o livro pensando que ele vai ser parecido com a série da Netflix, A Maldição da Residência Hill, e que vai ser mais voltado pro terror de susto, de medo, sendo que aqui é tudo mais psicológico. E até hoje eu fico pensando, cara, será que foi influência da casa? Será que foi loucura? Será que era ela? Será que não era? Ainda tô pensando sobre esse livro. Se você já leu, por favor, comenta aqui o que você achou. E esse livro aqui influenciou muito autores muito renomados, como por exemplo Stephen King e Neil Gaiman. Inclusive, o próximo livro que eu vou falar, dá pra perceber traços desse livro aqui. E esse mês é claro que eu não podia deixar de ler Stephen King, né? Carrie a Estranha foi a primeira publicação dele, teve mais de uma adaptação e é realmente um clássico. Como eu disse aqui, dá pra perceber a influência daquele livro da Shirley Jackson, porque lembra que eu falei que as pessoas convidadas tinham que ter uma relação com algo paranormal? Então, quando a Eleanor era criança, houve uma chuva de pedras que atingiu só a casa dela. E acontece exatamente isso aqui nesse livro. Inclusive, o nome da irmã da Eleanor é Carrie. Essa história aqui eu acho que todo mundo já conhece, é bem batida, mas acontece mais ou menos assim. A Carrie é uma adolescente muito tímida, muito solitária, que sofre muito bullying e também é muito reprimida pela mãe dela, que é uma fanática religiosa, então nunca deixou ela ser livre e sempre ficou impondo muitas regras e muitas coisas para Carrie. Então a Carrie viveu sempre com esse sentimento de culpa, de sempre estar fazendo algo errado, sempre se punindo, se excluindo e se sentindo cada vez mais triste. Mas também a gente percebe que o que ela mais queria era fazer parte, era ter amigos, era conversar com o grupo, era agir como eles. Então ela sempre ficava muito dividida entre enfrentar os seus medos e a mãe dela e agir como ela queria para ter a aceitação das outras pessoas, ou continuar na sua devoção, na sua prece, já que tudo isso era errado, era mundano. E esse foi o jeito que ela cresceu, ela foi criada assim, então esse era o jeito dela viver, era o que ela achava certo. Mas aí, quando ela tem 16 anos e vai ter o baile da escola, ela descobre que ela tem poderes, que ela consegue mover objetos usando a mente. O livro ele é narrado de uma maneira diferente, ele tem vários recortes de jornais, recorte de livros, porque tudo isso já aconteceu, então tem muitos livros teorizando sobre isso, explicando de maneira científica, e aí esse livro aqui é como se fosse um documento, um compilado de todos os fatos e tudo o que aconteceu. E isso também dá muita veracidade a isso, é muito legal, e ao mesmo tempo a gente também tem a visão da Carrie pra gente entender o que estava passando com ela. Tem aquela narrativa clássica do Stephen King, né, que faz a gente se sentir no corpo do protagonista e compartilhar os mesmos pensamentos e mesmas angústias. Outro do Stephen King que eu li esse mês foi O Cemitério. Esse aqui eu não tenho certeza se é clássico ou não, mas pra mim é clássico. Eu confesso pra vocês que esse livro é totalmente diferente do que eu tava imaginando, porque as pessoas falam que ele é muito macabro, que ele é muito aterrorizante. Ele tem uma carga enorme de drama, de sofrimento, de tristeza e não de terror. Aqui um médico e sua família, né, a sua esposa, sua filha de 6 anos e seu filho bebê, vão se mudar para uma casa mais afastada para ele poder se tornar um médico da universidade. E aí chegando lá eles veem que essa casa ela é bem de frente com uma rodovia que passa vários caminhões, então é uma região bem perigosa. E por isso a gente fica o livro inteiro aflito, totalmente aflito, porque se você der um passo em falso ali na calçada, pronto, você morreu atropelado. O tempo inteiro a gente tem esse sentimento de que alguma coisa vai dar errado. Aí beleza, eles se mudam, tudo parece correr bem, eles conhecem os vizinhos, né, formam uma amizade. E aí esse vizinho vai mostrar um lugar pra eles que é um cemitério de bichos. Fica ali no terreno, tem uma trilha que você vai seguindo que chega lá. E muitas crianças costumam enterrar os animaizinhos lá, então é um lugar bem comum entre ali a região. Só que isso afeta muito a filhinha deles, porque assim, é o primeiro conhecimento que ela tem da morte. Depois disso ela começa a pensar que, cara,
Alguém a qualquer momento pode morrer ali da família dela. E também a mãe dela, a esposa desse médico, tem um trauma com a morte, porque quando ela era criança, a irmã dela ficou muito doente, morreu, então é um assunto que ela não gosta de falar, é uma coisa realmente traumatizante pra ela. Então, quando o gatinho da família morre, o médico tá disposto a dar um fim no corpo dele e falar que ele fugiu pra não traumatizar mais a família, pra não deixar a família triste com a notícia. E aí, esse vizinho dele, que ele fez amizade, vai lá e mostra um lugar pra ele que é atrás do cemitério de bichos. Se você segue pela trilha, um caminho que parece sem fim, muito assustador, muito esquisito, você chega em um cemitério indígena. E vai lá e manda o médico enterrar o gato ali. E o médico, mesmo sem entender, enterra, né? E aí, no outro dia de manhã, o gato tá lá, vivo. Ele tá muito esquisito, muito lerdo, anda meio devagar e começou a caçar pássaros e ratos, mas é o gato deles, vivo. E é a partir daí que essa região, esse cemitério vai ter uma influência tremenda em toda a vida deles. Tudo tem influência desse cemitério. E esse livro tem muito a presença da morte, assim, do significado que a morte tem pra gente. Porque pro médico, inicialmente, a morte era algo natural, sabe? Você nasce e depois você morre. Mas quando acontece com a gente, é inaceitável, sabe? Parece que a gente é imune, que sempre acontece com os outros e que nunca a morte vai atingir os nossos familiares, a nossa família e tal. Faz a gente mesmo pensar sobre muitas coisas, faz a gente pensar, tipo, cara, um dia alguém da minha família vai morrer e eu vou perder a pessoa. E é isso que as pessoas estão se referindo quando dizem que o livro dá medo e é macabro. É esse medo da morte, essa coisa, esse aspecto que a morte dá à história. Então eu amei a leitura desse livro, eu achei que o autor discorreu muito bem sobre o que a gente pensa sobre a morte e o que a morte realmente é. E o último livro que eu li esse mês foi Sherlock Holmes, volume 1, do Sir Arthur Conan Doyle. Essa coleção aqui é de um box com 4 volumes que tem todas as histórias do Sherlock Holmes. Esse aqui não é um clássico do terror, mas sim do suspense, né? Só que mês do Halloween conta como suspense também. Aqui acho que tem a história mais famosa dele, né, que é Um Estudo em Vermelho, que é quando ele e o Watson se conhecem. O Watson, que é o amigo dele, que narra todas as histórias. Por ser um livro de contos, é meio difícil a gente avaliar, porque tem alguns que a gente gosta muito, tem uns que a gente não gosta tanto, tem uns que a gente consegue adivinhar na hora, e tem outros que, assim, não dá pra saber mesmo. Nos contos mais curtos fica mais simples a gente saber quem que é o culpado do crime. Mas nas novelas, principalmente nessa primeira aqui, a gente só é apresentado a situação, e aí o Sherlock já fala, tipo, ah, beleza, é um homem com a cara vermelha, uma cicatriz no queixo, tem 1,80. Assim, normalmente a gente sabe mais ou menos quem são os suspeitos e aí a gente vai tentando adivinhar quem é. Mas nesse é diferente, a gente conhece o crime e só depois o Sherlock vai contar pra gente a linha de raciocínio dele pra descobrir quem era o suspeito. Depois que a gente lê qualquer história do Sherlock, é inevitável a gente não começar a tentar prestar mais atenção nos detalhes pra conseguir adivinhar as coisas que nem o Sherlock faz. Mas é claro que a gente nunca vai conseguir ser que nem o Sherlock, né? É muito interessante o jeito que ele explica tudo depois e aí tudo começa a fazer sentido. Esse livro aqui foi um dos primórdios da investigação policial, ele inovou o romance policial e também marcou muito, né, sabe? Quem não sabe quem é Sherlock Holmes? Recentemente lançou aquele filme na Netflix da Enola Holmes e teve gente que foi procurar no Google pra ver se a Enola Holmes realmente existiu e descobriu que nem o Sherlock existiu. Imagina você escrever um livro que as pessoas acham que seu personagem foi uma pessoa de verdade. É a partir desses livros mais antigos que a gente consegue conhecer bastante da sociedade dessa época e também de como as coisas eram diferentes, né? Porque tem um crime aqui que o assassino simplesmente deixou uma mensagem escrita com o próprio sangue. Atualmente a gente sabe que se a pessoa deixar o próprio sangue ou um fio de cabelo ou uma digital que seja na cena do crime, a pessoa vai estar ferrada. E eu fui convidada mês retrasado para conversar sobre Arthur Conan Doyle com o Igor do canal da Litera. A gente fez um vídeo discutindo bastante sobre a importância do Sherlock Holmes na literatura. Eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser assistir. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueçam de comentar se você já tiver lido algum desses livros. E até o próximo vídeo.